Chof Maluf aqui, 5 minutos e uma breve introdução ao livro do Apocalipse. Eu quero trazer e abordar 7 temas: gênero textual ou literário, autoria, datação, público-alvo, temas principais, o foco da profecia e o contexto da profecia no plano da redenção. Primeiramente, então, vamos ao gênero literário do Apocalipse. São 3 principais: epístola, profecia e literatura apocalíptica. Logo no primeiro capítulo, nós vemos a evidência desses 3 gêneros. No versículo 4, João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Vemos um remetente e um destinatário, uma epístola. Versículo 11, Jesus dita para Jesus e diz assim: João, o que você vê, ou o que você vir, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas. Uma carta, remetente, destinatário. No versículo 3 nós vemos assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Versículo Apocalipse 22, 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Nós vemos que a profecia tem um elemento futuro. Nós vemos isso nos alertas, nas instruções, as cartas às 7 igrejas que estão na Ásia. A autoria. O livro é inspirado, obviamente, pelo Espírito Santo, é ditado por Jesus. Jesus está ditando as cartas às 7 igrejas e João está numa dimensão do Espírito ou em várias, e ele traz a narração e a descrição das visões que Deus lhe dá. E essas visões, elas são caracterizadas como uma literatura apocalíptica por causa do tipo de visão, com bastante alegorias e figuras, como acontecia com Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías. E então, nas dimensões do Espírito que João vê é literal e espiritual. Mas na hora de traduzir para as nossas dimensões terrenas, às vezes há figuras. E o próprio texto é que vai nos dizer quais são essas figuras. Nós não precisamos adivinhar muita coisa não, graças a Deus. Qual é a datação? Muito provavelmente, sob o imperador Domiciano, nos últimos 10 anos do primeiro século. Então, entre 81 e 96 Anno Domini ou depois de Cristo, finzinho do primeiro século. Por quê? Porque foi escrito em tempos de sofrimento, perseguição, tribulação e martírio às 7 igrejas. Isso é mencionado e permeado em todo o livro do Apocalipse. Qual é o público-alvo? Logo no primeiro versículo nós já temos a resposta a essa pergunta. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. O termo grego aqui para servos é doulos, escravo, servo. Então, foi escrito para os servos de Jesus. Você é servo de Jesus? Quais são os temas principais? Eu dividi em 4. Primeiramente, a revelação de Jesus Cristo. Traz a revelação do próprio Jesus como justo juiz, o feroz rei, conquistador leão de Judá, o Cordeiro de Deus, o autor da salvação. A revelação vem dele e é também a respeito dele e daquele juízo que ele trará nos últimos dias. Por isso, o segundo tema é o juízo de Deus, descrito em 7 ou 21 eventos cronológicos, selos, trombetas e taças ou bacias da ira ou da fúria de Deus. Terceiro tema principal que está aí, na minha divisão, é o império dos últimos dias. Nós vemos a formação do império do anticristo, chifres, cabeças, vemos os personagens, o falso profeta, o dragão, Babilônia, as nações e os santos também. Vemos então no quarto tema a perseguição aos santos, tanto na mão do anticristo como pelas nações. Qual é o foco absoluto da profecia? A revelação é de Jesus. É a respeito dele, autor da salvação, o redentor da humanidade e a obra da redenção no fim dos tempos. E, portanto, o último contexto da profecia no plano da redenção é a reta final dos últimos dias. O Apocalipse é o desfecho do plano da redenção. Lembra, o plano da redenção tem começo, meio e fim, primeira vinda de Cristo, segunda vinda de Cristo. O Apocalipse está bem no finzinho, na 70ª semana de Daniel, no desfecho desse plano da redenção. Glória a Deus, Deus te abençoe, boa leitura e bom estudo, em nome de Jesus. Shalom, shalom.